Diletos amigos, saudações a todos. Bem-vindos ao Semcast, um programa da Clínica Sem. É um programa em audiovisual para divulgação de ciência. Hoje traremos um episódio sobre a rotina na vida de um neurocirurgião. Para isso, convidamos o Dr. Gabriel Sacaia, neurocirurgião da Sem. Trazemos ainda o Dr. Gustavo Badino, mais novo membro da equipe de neurocirurgia da Sem. E como convidado especial, Rubens Godoy, que é médico em formação. O tema de hoje é rotina na vida de um neurocirurgião. Para isso eu pergunto para o Gustavo aqui na mesa, como que foi essa passagem da residência, né, e começar a vida em neurocirurgia? Oi, Anderson. Como foi o mercado de trabalho, essas coisas? Esse período de transição, né, você sai da formação, que você tem que se inserir no mercado de trabalho, ele é um pouco até assustador. E assim, no meu caso, eu entrei já no Fellow, eu terminei a residência e fiz um ano de extensão na formação. Fiquei um ano dedicado ainda na extensão. Então, assim, eu não tinha a minha agenda, ela era meio bem comprometida. Então, eu tinha isso na minha cabeça, que eu tinha que trabalhar e ao mesmo tempo tinha que me dedicar para o Fellow. Então, assim, no meu caso, e acredito que a maioria dos neurocirurgiões acabam fazendo isso, eles acabam se estendendo, né? A neurocirurgia, para a gente entender a rotina, o que é a neurocirurgia, a gente tem que entender que é uma área que tem muitos aspectos, então a gente sempre acaba se subespecializando em alguma coisa, mesmo que a gente esteja apto a fazer tudo, a gente tem isso. Então, na neurocirurgia, a gente faz a formação, a gente estende. Então, eu tinha esse anseio, eu vou entrar no mercado, eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, preciso assumir uma posição, e ao mesmo tempo tenho que complementar minha formação. Então, para mim, foi um período bem chocante, assim, algumas noites até mal dormidas, você não sabia se fechar o orçamento no final do mês, mas foi tudo muito desafiador e muito, assim, muito planejamento, né? Acho que para neurocirurgia, o planejamento é tudo. O dia a dia, a cirurgia, e assim como foi o meu ano, assim, que eu estendi e acabei dedicando uma parte para o plantão e para o Fellow. O Gabriel também fez o mesmo Fellow, né? Todos aqui são neurocirurgiões da SEM. O Rubens é o convidado nosso, né? Que ele é o primeiro anista de medicina, né? E ele veio entender um pouco, porque ele deseja no futuro fazer neurocirurgia, né? Mas o Gabriel não fez logo após, não. Você esperou 2 anos, não foi? Na verdade, eu trabalhei 1 ano e depois eu fiz o Fellow porque esse Fellow que a gente fez não existia. Eu fui o primeiro Fellow, né? Em base do crânio e neurocirurgia vascular. Isso, né? Com o professor Berval, né? Na minha época estava também o Dr. Marcos Gomes, que contribuiu bastante para o Fellow, assim, uma pessoa que me ajudou muito. E na época eu tinha muito essa dúvida se valia a pena ir para o exterior, ficar no Brasil, procurar algum Fellow. E hoje tem mais Fellows no Brasil, né? Eu formei alguns anos antes do Gustavo. O Anderson, depois que formou, ficou no Barrow, né? Depois de um tempo, né? Mas depois de um tempo. Fiquei depois de 7 anos. Mas eu fiz o Fellow no BP. Verdade, sim. Logo após, né? Logo após. Depois eu fiz 1 ano de coluna. Hoje em dia tem bastante Fellow, né? Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, assim, já era bem mais difícil. Era praticamente, você tinha que sair do Brasil para fazer um Fellow, né? Eram muito poucos aqui. O que seria um Fellow? Boa, excelente pergunta. Boa pergunta. O Fellow é como se fosse uma extensão da formação, né? Você vai acompanhar, fazer parte de um serviço. E sem ter não sei se é a Coreme, né? Um esquema de residência. Mas eles têm carga horária, têm obrigações, responsabilidades, né? Seria um aperfeiçoamento em um nicho específico da neurocirurgia. Tem gente que gosta de operar, por exemplo, criança. Então ele faz um Fellow em neurocirurgia pediátrica. É tipo uma pós-graduação. Isso que eu falo, Fellow é o nome chique que o médico gosta de dar para uma pós-graduação que ele faz depois da residência. É o nome chique da pós-graduação. Mas assim, como conciliar isso, né? Porque, por exemplo, quem de vocês acha que saiu da residência, né, apto a fazer um punhado de coisa? Mesmo mais simples, né? Sem ter essa transição. Não, então, essa que é a questão. Assim, algumas coisas você sai apto da residência confiante, até porque você acompanha pessoas e tudo, só que
existe um nível para cima que mesmo que você tenha feito na residência, um caso um pouco Sim. mais complexo, né, sobre orientação, você precisa de uma maturação para poder fazer isso sozinho depois, né? Sim, sem Eu acho que dúvida. assim, por exemplo, no caso de traumas, né? Os traumas, você sai com um certo know-how, né? Mas assim, uma cirurgia mais delicada, A talvez residência não. te forma para isso, eu acho, né? Agora, o algo mais complexo, você precisa de uma vivência. Eu sempre falei, a neurocirurgia precisa de um cirurgião sênior, tá no topo, e um cirurgião que tá Para no passar essas começo. informações, Porque né? é uma das especialidades que depende muito da experiência ainda, né? Alguém vai te passando, você vai acompanhando, e eu acho que para isso a residência ainda ela é fundamental, mas você não sai pronto para operar, por exemplo, alguns tipos de doenças. E o que a gente vê é, às vezes, as pessoas querendo talvez embarcar nessa sem estar o preparo adequado, né? E quando inicia o fellow, você não tem a remuneração, né? A residência em si, eu acho que paga pouco, né? Pelo tanto que você trabalha. Acho que é 3 mil, mais ou menos, né? Não sei quanto tá. Na minha época era Nossa 1.420 senhora. É melhor a reais. gente não falar de dinheiro. Brincadeira. Não, ela é o suficiente para você sobreviver, né? Porque você fica tanto no hospital, você abre mão, realmente é um período que você vai ver, se for fazer, que você vai dedicar da sua vida, né? E o tempo, eu tava te falando pra você, é a coisa mais preciosa que você tem. Então, esse tempo que você tá dedicando lá, você não vai gastar com outras coisas. Então, o dinheiro que é o pouco que recebe é o suficiente pra você se bancar, pra você sobreviver. Você acaba comendo no hospital, fazendo muita coisa no hospital. Então, seus custos são mais reduzidos durante a residência, sem dúvida, né? Que também quando você tem uma folga, você precisa estudar, você precisa preparar para cirurgia, você não está tão livre assim, mesmo na sua folga, né? Mas isso depende, né? Pode ser que você esteja casado. Eu, quando terminei a residência, eu casei um ano antes, velho. De terminar a residência, no fellow eu estava casado. Então, são eu morei custos maiores. o primeiro ano, eu dormi era num colchão no chão. Mas depois eu fiquei com a Camila, né? A gente começou a morar junto. Ela foi a minha pedra, assim, ela que me ajudou. Te tirou da rua. Ela que me deu um suporte muito importante nessa fase aí. Mas o primeiro ano eu lembro que eu dividia com R+, no apartamento, não tinha cama, já era um colchão que eu dormia no chão. Bom, e em termos de desafios, né? O que vocês acham do desafio hoje para a neurocirurgia? Eu acho que hoje, deixa eu só expressar a minha opinião primeiro, eu acho que o desafio, ele tá, para a gente, né? Principalmente da CIE, ele está mais ligado realmente à parte de chegar ao paciente, não é nem técnica operatória. Sabe? A parte de cirurgia, de forma modesta, a gente opera relativamente muito bem, a equipe como um todo. Mas realmente, assim, a parte que concerne a parte comercial da neurocirurgia, que para mim no momento é o paciente que é mais complexo. Procurar né? a gente, né? Porque de fato, técnico e conhecimento, a nossa equipe faz tudo, né? Sim. Não tenho o que falar. Mas realmente é o acesso a esse paciente. Onde está esse paciente, né? A gente ter acesso a ele. Acho que o maior desafio é isso. Mais eu até pergunto para o Gabriel também, para você, uma experiência que eu tive, né? Porque fizemos a mesma residência, tá? E fizemos uma residência ligada ao SUS. Então, assim, recurso para o SUS é diferente, por exemplo, de uma instituição privada, por exemplo, tipo a Beneficência Portuguesa. Tá? Onde eu fiz essa complementação, né? Então, assim, eram coisas muito diferentes. A começar pelo microscópio e os outros recursos que tinha, né? Talvez o Gustavo não, mas não sei se o Gabriel, por exemplo, chegou a fazer uma arteriografia de carótida, né? Cheguei a fazer. Olha, isso aí... Mas eu fiz mais, tipo, não era o comum na época, numa urgência, fizemos lá para... como exceção, né? Não era rotina. O que é anjo carótida? Na minha época era angiotomografia mesmo, já tinha angiotomografia. Mas eu senti muito esse ponto da tecnologia. Tem uma história, você vai lembrar dessa, assim, que exatamente essa transição, assim, eu comecei a operar no hospital, vindo do SUS com menos recursos, aí fiz uma cirurgia, você sabe o que eu falo. Do dreno. Não vamos citar o hospital. Mas em vez de usar um dreno, que eu nem sabia que tinha no hospital, eu fiz improvisado como a gente fazia no SUS. Peguei um outro dreno, amarrei com uma luva, tudo. Nossa, depois o infectologista do hospital mandou foto, quis fazer queixa. Mas era a realidade que eu vivia na residência. Não tinha o recurso, a gente se virava assim, né?
Mas o Gustavo, assim, já chegou num ponto em que a tecnologia era um Não, pouco melhor na peguei residência, né? bons recursos. Você brincava sempre aqui que o recurso humano era Sim, não. no SUS era fazia Sem diferença. dúvida. Mas eu peguei uma fase boa da residência, que trocou o microscópio. É. O Gabriel operou muito no DF, né? A sua Sim. residência minha hoje. Só que ele operou no DF 900, né? Eu operei no DF 90. Na época era o Laika quando eu peguei. Então, assim, eu tive uma. Lembro que você brincava, você tá vendo coisas aqui que a gente não via antes porque não dava. Não dava, o tinha. microscópio não proporcionava isso, né? Era realmente Sim. algo muito... E hoje em dia a gente opera um microscópio que tem com filtro de É. fluorescência, tem outros recursos, entendeu? A parte da vascular que a gente usa é muito bacana, que a gente faz com a fluoresceína. Nossa. Para tumor também. Mas deixa eu falar uma outra coisa para vocês, né? A gente vai falar, claro, da rotina, né? Uhum. Mas essas tecnologias estão em volta lá. Eu fui ver a primeira ressonância, de fato. Operar um doente com ressonância, eu já estava quase no R4. Nossa. Você acha que... Eu olhava aquela imagem de ressonância e falava, caramba, que coisa E era o quê? bonita, né? Não era 1,5 Tesla, né? Eu acho que era de... Não sei se é de meio Tesla, um Tesla. Um negócio assim que você olha hoje e fala, não, esse exame tá ruim. Quero um exame melhor. Tesla Então, seria a unidade da... Os Tesla aparelhos. seria como se fosse a definição da imagem que você tem. Você tem uma ressonância por exemplo, de 3 Tesla, é melhor do que uma ressonância de meio Tesla para você ver a imagem. A Né? ressonância ela gera um campo magnético, ela gera a imagem baseada no movimento dos átomos de hidrogênio. Então, quanto melhor o campo magnético, mais potente, melhor vai ser a qualidade da imagem que ela gera. Eu perguntei pra veterinária, ela respondeu que a ressonância, ela é mais eficaz em tecidos moles e menos para osso, por exemplo. Osso é melhor tomografia, quando você quer ver osso. Que na verdade tem a ver com o alinhamento das moléculas de água, né? Onde você tem mais água livre, você consegue ter uma definição melhor de imagem. Faz sentido. Só uma pergunta assim, Claro. desconexa assim. Quando vocês operaram pela primeira vez? Tipo, operaram vocês na mesa, assim, como residentes? Essa resposta eu não posso dar, sinceramente. Mas eu, formado já... Como é que é? Mas pode. Não, é por que que não? existe uma transição. Não é que um dia você chega lá e você vai sozinho para o centro cirúrgico, né? Não, sempre tem alguém com você. Sim, Isso. Você sempre está operando sob uma preceptoria, né? Existe um processo natural que falam da cirurgia, que é o seguinte: primeiro você estuda, depois você observa, aí você entra numa cirurgia para auxiliar, e aí sim você vai fazer. Está apto a fazer essa cirurgia. Exatamente, tem passos para se fazer a cirurgia. Sim, eu pergunto isso mais porque recentemente eu fui comprar uma neurocirurgia, né? Uhum. E foi a primeira vez na minha vida assim que eu fui numa cirurgia, né? Eu até assustei porque eu conheci os residentes, né? E aí eu falei com o R1, que inclusive é da minha faculdade, né? E quer dizer, foi da minha faculdade, né? E ele comentou que, não, fazia 3 semanas que ele tava lá, na primeira semana ele dormiu inteiro no hospital. Tava dormindo, e assim, ele falou que era acordar assim, dar o trabalho o dia inteiro, porque a papelada passava pra ele, pra R2, né? Carga horária é Mas- 60 horas. 60 horas. Lembrando que é 60 horas. Na verdade não existe esse negócio de carga horária em disciplina. Existe, mas não No deveria. papel, né? No Mas, papel. teoricamente Tá? é Você impossível. Impossível. Ele comentou que assim, ele preenchia a papelada, ele apagava assim na mesa e 2 horas depois acordava pra começar o dia de novo. Não voltava nem pra casa. Falou, mas como é que vocês tomam banho? Como é que vocês comem? Como é que vocês... Que Mas é isso? existe vida após a residência de neurocirurgia. E ela é boa. Após. Então, mas assim, Justo. hoje eu acho que em termos de volume de trabalho, eu trabalho mais do que na residência. Mano. Não, a responsabilidade também. O estresse é muito maior. É que é um estresse diferente, né? Não sei, eu acho que é muito pior. Não, né? o volume de trabalho é sim, mas você tem que entender também que você está num período de aprendizado. Então, por exemplo, Sim. você precisa avaliar 3 pacientes hoje, você consegue fazer em 1 ou 2 horas. Na residência, você precisa avaliar 3 pacientes, vai demorar uma tarde. Até você ir ver o exame, levar o exame para discutir com alguém, entender, não sei o quê. É parte da aprendizagem. Mas por conta da inexperiência, isso. Então, sim, É um claro. processo, né? É um processo de maturação. Acho que da especialidade, mas qualquer especialidade é assim. Mas realmente, a carga de estresse, eu sou mais estressado hoje. Não, do que claro, mas eu acho que qualquer trabalho um mais. aqui, ué. E mesmo a responsabilidade com o doente. É. Não sei se a carga de estresse é maior, mas com certeza hoje eu manejo muito melhor o estresse. Sem dúvida. Não, mas eu acho que, na verdade, você aprendeu a manejar o estresse Não, melhor, sim, com porque- certeza. Mas cada vez que o doente entra lá na mesa e está no seu nome, Mas Não é que nem tão falou, simples. tudo aquilo assim, por exemplo, o único período sedentário que eu tive na minha vida foi durante a residência. Sempre gostei de fazer esporte, mesmo na faculdade, pelo menos você não fazia musculação, jogava bola, e depois da residência, aí eu fui... É por causa do tempo, que a gente não A vida planeja após a- direito, não consegue na residência se organizar, né? Bom, uma coisa importante
para a gente falar para o Rubens, né? A gente estava falando de gerações aqui, e ele vai ser a geração do futuro, né, da neurocirurgia, é sobre esses aspectos emocionais, né? Tanto que a pessoa tem que estar preparado para fazer neurocirurgia. Nossa, sem dúvidas. Porque, assim, neurocirurgia não é uma especialidade, nem sei se eu devo falar igual... O Dr. Simples, Denis igual falava um negócio dermatologia, né? Neurocirurgia não tá. é para quem quer, é para quem pode, faz, quem aguenta, né? É. Aguentar. O nível de estresse, por exemplo, você está com um doente muito grave. Um doente que está bem aqui, de repente ele tem uma hemorragia na cabeça, você tem que agir de forma muito rápida, um estresse muito grande, né? E abrange uma área, a neurocirurgia abrange uma área assim, pediátrica, o adulto jovem, o adulto, o sênior, oncológica, vascular, coluna, muitas coisas, muitos grupamentos que juntam, né, na neurocirurgia. E você tem que estar apto a lidar com isso, né? Então, aí, até falando da pergunta, né, qual um dos maiores desafios da neurocirurgia? Eu acho que realmente é essa questão de lidar com estresse, porque sim, vai ter pressão, vai ter estresse, você precisa de performance, de desempenho, e não é uma coisa, é uma área que não tolera tanto erro, né? E você imagina, uma coisa que eu aprendi com o Anderson, né, que a gente está falando, fez toda a residência, quando eu estava na residência, o Anderson era preceptor, então você está no ápice, às vezes, da tensão de uma cirurgia. Tá? Às vezes coisas começam a dar errado, deu problema com o aparelho, o drill parou de funcionar, aquele estresse vai aumentando, as coisas começam a sair do controle. A pressão está em cima de você. Você tem que tomar a decisão. E você tem que ser a pessoa mais calma, porque se você perde o controle, tudo sai do controle. O capitão do barco, quando o barco está tendo problema, o barco vai afundar e as pessoas vão todas juntas. Então, o neurocirurgião, ele é o capitão, né? Ele da situação ali. Isso é uma coisa que o Anderson ensinava bastante, né? Eu lembro que na cirurgia, tipo, era muito vascular na residência, quando rompia o aneurisma, você sempre deixava o residente ainda ficar exposto, assim, aquele estresse controlado, né? Que o preceptor tá ali. A expectativa vai que ele tinha um infarto, eu me livrava disso. Mas isso, pra mim, por exemplo, foi muito bom. Essas exposições de doses de estresse. Sim. Que você tá lá, tem alguém, mas você tá lá. Você tem que lidar com aquela situação. Às vezes você vai conseguir, às vezes você não vai conseguir, mas tem alguém que tá lá. Sim. É o momento ideal, né, do que fazer isso. Mas na verdade, é bem verdade que tanto você quanto o Gabriel, vocês chegaram a um ápice na residência em que eu não precisava estar lá. Tinha que estar lá só formalidade. Vocês fariam com ou sem a minha presença, a cirurgia ocorreria. Isso não... É que a gente está falando, é o passo seguinte daquela degrauzinho que a gente está falando. E a simulação é justamente quando você sair. E eu até perguntar para o Gabriel, porque o Gabriel foi a primeira pessoa que eu chamei para trabalhar comigo mesmo. Foi a primeira pessoa que eu tive como colega neurocirúrgico mesmo. Tá? Trabalhei, não é que eu não trabalhei trabalhava para outras pessoas, mas quando eu falei assim, não, em termos de legado, né, em termos de um propósito na vida, aí chamei o Gabriel. E ele, assim, as primeiras cirurgias, acredito que foi comigo. Sim. E aí, conta aí essa experiência. Como que foi essa mudança? Que, de repente, você estava albergado em uma instituição, de repente, era o Gabriel S.A. Então, aí tinham situações diferentes, né? Tinha as cirurgias que eu estava com você, que era quase que uma extensão da residência, né? E até era engraçado, porque aí que estava falando dessa coisa da curva de aprendizado. Cirurgias ficavam muito mais rápidas, né? Que eu estava acostumado a operar, né? Quando você já está mais no final da residência, você vai operando com os residentes mais novos. Mesmo que sejam só partes, né? O acesso, o fechamento, e eles demoram mais. E, de repente, como eu estava com cirurgião experiente, a gente fazia a mesma cirurgia bem mais rápido, né? Só que aí tinha momentos que aí eu estava sem o Anderson, né? Sim, teve um grau de estresse, mas assim, era importante, eu me sentia amparado, que eu sabia que se tivesse algum problema, eu tinha alguém de confiança que eu podia contar. Ele podia ajudar você. Exato. Né, vamos dizer, talvez não naquele momento, claro, naquele momento eu era o cirurgião e tudo, mas no acompanhamento do paciente, no preparo para a cirurgia, que como o Gustavo falou, é importantíssimo. Só de você ter alguém que você possa mostrar um exame, te dar uma dica, se o acesso é melhor por aqui ou por ali, faz total diferença, né? Acho que seria muito diferente se eu tivesse no interior, sem nenhum neurocirurgião a raios de quilômetros de distância. Aí seria... Só você vai lidar com o problema. Quero até
mandar um abraço aqui para um amigo, Nuno, que é neurocirurgião, e há 2 anos a gente começou a operar junto no SUS, né? E eu falo isso pro Gabriel toda segunda-feira que a gente opera junto, né? Lá ele faz um negócio de um jeito simples, que a gente faz, tipo assim, uma cirurgia que às vezes a gente demora 4 horas, lá a gente consegue fazer em 2 horas e meia. E às vezes eu fico, nossa, mas é impressionante. E isso porque, assim, eu já tô velho, imagina. E você começa a aprender coisas novas com 50 anos de idade. E na neurocirurgia tem muito disso. Daqui a pouco alguém inventa uma tecnologia nova aí. Que vai mexer em tudo. Em termos de tecnologia, você até mostrou um caso, né, que ele viu foi um meningioma que operaram para o fossa com a cirurgia aberta, né, a cirurgia que ele entrou, né, que ele estava falando. Eu e o Gabriel operamos um meningioma parecido com aquele, mas por via endonasal, num paciente. Via endoscópica, Via endoscópica. né? Um negócio que martela muito na minha cabeça, assim, assim, vocês estavam falando do desafio, né, de seguir essa área. Acho que o primeiro desafio que você vai acabar enfrentando, sem dúvida, é passar na residência, né? E diante de tudo que você tem que fazer, o que motiva vocês, assim, pra, tipo, nossa, eu acho que realmente foi isso que mexeu meu coração pra ir pra essa área, assim? Assim, se eu puder responder, na verdade, sim. Todos os livros que você vai ler na sua vida, né? Eles falam que as coisas devem ser feitas por paixão. A partir do momento que você tem paixão por aquilo que você quer fazer, possivelmente o estresse vai ser menor, o ônus vai ser menor para você. Então, assim, é importante conhecer a neurocirurgia para ver se é realmente aquilo que você deseja fazer, tá? E se for realmente, isso não vai ser dificuldade para você passar depois, não. Tá? É só uma etapa. É só uma etapa. Se eu também puder falar uma história, Claro, né? Que, assim, por favor. Você está no início da faculdade, você já tem uma área de interesse, isso é legal, mas meu pai é médico, né? Meu pai é cirurgião geral. O conselho que o meu pai me deu foi: decida no final. Você conheça todas as áreas, experimente todas as áreas, e aí, durante o caminho, você vai achando o seu caminho, né? E eu gostei bastante da área de neuroanatomia, neurologia, tudo. Já no ciclo básico, deixei isso comigo, fui tendo interesse para a área de cirurgia, e aí durante o internato, quando eu fui fazer o optativo em cirurgia, existia uma possibilidade de passar um período em uma especialidade. Eu escolhi a neurocirurgia. Você fez aonde lá no Rio, essa especialidade? Não, para o UFRJ. E qual que era o hospital da... É o Clementino Fraga Filho, né? E aí, o que acontece? Quando eu estava na cirurgia geral, aí eu falo, o que tem para amanhã? Eu lembro deles falando, amanhã tem 3 vesículas e 2 hérnias. Eu falei, tá bom. Aí quando eu fui lá passando na neurocirurgia, a discussão que tinha dos casos, assim, era completamente outra coisa. diferente. Eu lembro uma reunião de quinta-feira que a gente aprendia muito, né? Tava tendo discussão de caso, eu fiquei olhando, não sabia muita coisa, mas estava lá olhando. E aí teve um cisto de fossa posterior. Aí, como é que a gente vai operar? Vai operar decúbito ventral, vai fazer isso. Legal. E aí apresentaram um caso de coluna e depois, na mesma reunião, por acaso, tinha um outro cisto de fossa posterior. Eu pensei, isso eu sei, é decúbito ventral, tal. Falei, não, esse não tem nada a ver. Completamente Localização diferente. é lateral, a gente vai ter que fazer parque bench. Eu falei, esse negócio é interessante. É interessante estar falando sobre isso, porque a neurocirurgia, ela, na mesma reunião, lembra nas nossas reuniões na residência, era coluna, tumor vascular, alguma coisa, uma hidrocefalia, e é muito caso diferente, é uma área muito abrangente. Realmente, para mesmas doenças, temos rotinas diferentes. Abordagens diferentes também. E às vezes a mesma doença em pacientes diferentes, por exemplo, paciente mais idoso, você vai ter um comportamento, uma abordagem diferente de um paciente mais novo, um jovem. Então, assim, ela te exige, a neurocirurgia precisa, o neurocirurgião precisa saber tudo, assim, um pouco, para poder aplicar um pouco do conhecimento. Isso é muito bom, a neurocirurgia. Bom, mas falando um pouco da parte da vida privada, né, na clínica, né? Como que é isso no SEM? Como que é a rotina para vocês no SEM? Bom, para mim, a SEM é meio novo, né? Que eu entrei agora. Sim, então. Mas o Gabriel vai ter mais para falar sobre isso. Mas, basicamente, onde eu faço os atendimentos privados, né? Do consultório. Assim, eu já falei isso para vocês dois, mas eu acho que a pessoa, quando ela começa, né? Ela tem que ter um lugar onde as pessoas a achem. Exatamente. Entendeu?
eu fui ter consultório quase que junto com o Gabriel, velho. Antes eu atendia no consultório de uma pessoa, mas quando você sai, as pessoas nem lembram de você. O doente não volta. Parte de rotina você já tem para que o doente procure você, né? É isso que... Assim, você ter esse lugar é bom para as pessoas te encontrarem realmente e também para você escolher, né, você determinar como você quer trabalhar, né? Você tem um tempo mais melhor para você atender o paciente, que também, quanto mais estuda e quanto mais você evolui, às vezes mais tempo você precisa, né, para poder fazer algum diagnóstico que não seja tão simples, né? Que, claro, às vezes chega um diagnóstico muito simples e aquilo tal, mas normalmente não é esse paciente que vai te procurar no particular. Esse paciente vai resolver no convênio, vai resolver, às vezes até com um não especialista, uma coisa que seja simples. Mas o diagnóstico mais difícil, que você precisa de tempo, rever a anamnese, ver detalhes de exame, poder explicar tudo, opções de tratamento, esse é o paciente que é legal você atender lá na senha, é legal você atender num lugar que você tenha tempo, né, e recurso para poder mostrar as coisas, né, da melhor forma possível para o paciente. Eu acho que isso que vocês comentaram do paciente ele procurar vocês é uma das coisas que mais, assim, mais me chamam para essa área, porque quando você... A neurocirurgia em si, ela é uma especialidade da medicina que, quando o paciente procura, pelo menos na minha cabeça, né? Eu acho que é assim que funciona, que quando o paciente procura vocês, ele não está numa situação fácil, né? Na maioria, na grande maioria esmagadora dos casos, é alguém que está realmente passando por dificuldades grandes. Sim. E poder fazer... Desculpa. Não pode falar. Não, acho. Não, que você estava falando da SEM, mas essa é a vantagem da paciente procurar a SEM, porque ele sabe que ele vai ter uma equipe lá, né? Sim. O paciente pode ser seu, meu, mas assim, alguém vai, se precisar, vai dar suporte. E Sim. isso é muito bom, né? Porque ele vai ter assistência, ele tem os hospitais. Pô, acho que a gente trabalha nos melhores hospitais, assim. A gente tem a possibilidade de operar, de exercer, onde no melhor, onde se faz, pode se aplicar a medicina em São Paulo. Com certeza alguns dos melhores, tanto que estão na lista. Né? Eu não vou falar nomes dos hospitais, mas é bom isso. Para o paciente é bom ele saber que ele vai lá, ele vai poder ser direcionado a um hospital, o serviço vai ser bem prestado. Bom, com relação à neurocirurgia, assim, o que eu acho, duas coisas, né? Antes, é que neurocirurgia permite tanto você ter sua parte de consultório, porque às vezes você termina uma cirurgia e você fala assim, puta... de amanhã eu preciso descansar, e você vai para o consultório realmente para descansar. Mas, assim, eu acho que dentro das áreas da cirurgia, dentro das áreas da medicina até, é algo que ainda tem um futuro melhor, tá? A concorrência está aumentando, essas áreas mais básicas, eu não sei se... vai prevalecer, né? Como vão se manter, né? Fazem a estatística de até 2030 vai ter 1 milhão de médicos, dizem, né? Mas não desanima não. Mas não vai acho que você tem que estar, igual o Gabriel falou, não fecha o leque no começo, abre o leque das opções para você por todas as mais áreas. conhecimento. O conhecimento não mata ninguém, na verdade, ele enobrece, né? E quando você for pro final, finalizar, eu tenho certeza que você vai ter se você optar pela neurocirurgia, você vai ter uma boa carreira, boas escolhas também, né? Se não for neurocirurgia, pode virar podcaster. Já tá que isso. Faz um podcast. Não vai ganhar tanto dinheiro, mas tudo. Mas, assim, o ponto em questão é, quando eu me formei, nos idos lá de 96, a residência mais procurada era radiologia. Ô, louco, sério? Assim, só de falar. Hoje em dia, os laudos são feitos por inteligências artificiais. Então... a tecnologia muda muito as coisas, né? A tecnologia muda muito. E no curto período de tempo. Assim, é que eu tenho um interesse em, 3 áreas majoritárias, né? Na verdade, antes de querer a medicina, assim, eu acho que meu primeiro interesse foi pela cirurgia. Eu me interessei pela cirurgia e, mais profundamente, eu fui pra medicina porque, né, é a área onde vai abranger isso. E as três principais especializações que eu penso, né, seriam cardio, a neuro, que por enquanto é a que mais me chama a atenção, e a plástica, né, que tem, as garotas estavam aqui mais cedo, né. Só que o que mais chama a minha atenção na neurocirurgia é você poder mudar o rumo da vida de alguém, que antes não podia andar, vai conseguir andar. A gente tem várias situações que a gente melhora muito, né? Mas neurocirurgia, às vezes, tem um imprevisível. Imagino, mas isso, o futuro é outro.
Bom, eu acho que chegamos aqui, fizemos uma excelente discussão sobre a gente ia falar sobre a rotina, né? Mas acabamos falando mais de residência também. E eu acho que convém mais pelo Rubens aqui. No momento oportuno, a equipe, né? Qualquer um, acho que está aberto para você acompanhar, se for o seu desejo realmente fazer neurocirurgia. Seria uma honra. Tá? O prazer vai ser todo nosso. Agradeço a presença dos senhores, muito obrigado. Obrigado. Tá? Muito Agradeço a nossa audiência e até o nosso próximo episódio do Semcast. Muito obrigado a todos.